Olá, seja muito bem-vinda, Renata. Vamos fazer aqui o seu curso personalizado. E eu vou começar comentando algumas coisas que você mandou aqui para mim no WhatsApp, né? É, a teoria básica, né? Não deseja aprofundamento em teorias do ultrassom. Na verdade, é, a gente não precisa saber necessariamente os princípios físicos, né? Mas toda vez que a gente fala de ultrassom, que a gente fala de eletro, que a gente fala de laser, nós estamos falando de energias que são convertidas no nosso corpo por elementos, e que essa energia, de alguma forma, provoca efeitos químicos, físicos, biológicos. Essa ação da onda, por exemplo, do laser, da energia eletromagnética em algumas moléculas, em alguns tecidos, essa energia elétrica da eletro, na fibra, como isso funciona, eu acho que é importante, sim, tá? Até porque a receita de bolo vai funcionar por um tempo, né? Mas eu vou procurar fazer para você, e assim como eu faço nos cursos, as duas coisas muito equilibradas para que você também desenhe a direção, né? Para que você desenhe os protocolos também dos seus pacientes, tá? Então, nós temos energia elétrica na eletroestimulação. Nós temos energia eletromagnética no laser. E a gente tem a onda ultrassônica, né? O ultrassom, que é uma onda sonora, que é mecânica, que ela produz vibrações, que ela produz o que ela produz nos nossos tecidos, tá? E aí, assim, cada um desses recursos, porque eletro, laser e ultrassom, eles são colocados, principalmente na fisioterapia, dentro de um hall de técnicas como se eles estivessem nos mesmos patamares. Na verdade, eles são terapias combinadas, que se combinam muito bem, ultrassom com laser. É top, né? Nós estamos aí hoje com as empresas produzindo aparelhos de ultrassom com laser junto, porque a gente sabe que o princípio dos dois acumulados, agregados, é muito legal, tá? Daí você comentou comigo o uso fonoaudiológico, né? Então, o uso fonoaudiológico aqui dentro desse método que eu vou dizer para você é o que eu desenvolvi, né? Ele é muito baseado, na prática, e na prática de manejar essa teoria físico-químico-biológica que o ultrassom provoca, o que já se tem de produção científica de outras áreas, né? Na verdade, a gente tem ações nos tecidos moles, né? A gente tem ação em músculo esquelético, então é isso que interessa para gente. E já digo para você que, ao meu ver, a gente tem um pulo do gato quando a gente usa ultrassom, que é um agregar de algo muito proprioceptivo, que trabalha muito a propriocepção. Então, o físio, ele está preocupado lá em reabilitar uma lesão musculoesquelética. A gente quer reabilitar lesões, a gente quer melhorar a dor num paciente com DTM e tal, mas a gente sabe que, dentro do nosso trabalho funcional, ter recursos de propriocepção para melhorar a propriocepção, a sensibilidade, isso é muito importante e o ultrassom é um recurso para isso também, tá? A meu ver. Então, quando você diz assim para mim, eu quero saber disfagia, voz, não existe uma ação direta. Vou usar ultrassom para produzir isso, né? Mas o fato de ser algo que produz vibrações, micromassagens, efeitos moleculares, celulares, sanguíneos, musculares, né? E produzir essa questão no nosso tecido, na nossa inervação periférica também, é muito interessante para o agregar da terapia. Então, quando você vai lá buscar terapia, quando você vai lá buscar terapia para disfagia,
Tem muita gente que pensa que a receita do bolo é: vou aplicar no digástrico, vou aplicar aqui e o paciente vai, né, ter um efeito assim estupendo. Na verdade, o que a gente melhora muito é a rigidez muscular, né? Melhora a amplitude de movimento de musculatura. Então, por isso é um recurso agregado e de muito valor, tá? Para voz, disfagia, MO e para a propriocepção, como eu disse para você, tá? Então, ele tem um potencial regenerativo, ele tem um potencial proprioceptivo. Então, a gente, por raciocínio análogo, vai trazendo isso para nós, tá? Então, vou já dar alguns exemplos para você. Se eu tenho um paciente, por exemplo, pós-AVC, disfagia, sequela de 9 meses a 1 ano. Aquela pessoa bem rígida, que não tem mobilidade de laringe, verticalização de laringe, né, com muita rigidez, sem amplitude de movimento, com dificuldade até para a gente fazer manobra. Então, o que que a gente aplica? A gente aplica para melhorar a frequência da deglutição, porque aplicar o ultrassom nessa região melhora a fibra muscular, melhora a propriocepção, trazendo mais sensibilidade, esse paciente tem uma resposta melhor também, tá? Então, é mais uma via de estímulo, é mais uma via interessante. Se eu pensar em voz, então, um exemplo de disfagia, um exemplo de voz, né? Em voz, a gente tem um ótimo recurso para relaxamento. Então, relaxar trapézio, esternocleido, trabalhar os pontos gatilhos e essa sensação de leveza ao cantar, que nos meus cantores eu vejo que ajuda muito na projeção. Atualmente, eu tenho visto que o uso do ultrassom me ajuda muito nos casos de voz que tem edema. Por quê? Porque ele tem essa indicação, redução de inchaços e edemas, tá? Então, o que que a gente precisa fazer na fonoaudiologia? A gente precisa começar a estudar a aplicação X para diminuir o edema, porque para isso que o ultrassom é usado. Então, isso é um estudo que eu estou fazendo, tá? Hoje eu posso te dizer, clinicamente, eu tenho bons resultados associados à minha técnica é, tradicional que antes eu não tinha, né? Então, hoje eu estou juntando aí pelo menos 30 pacientes com edema de Heinck, que a gente sabe que o edema de Heinck é algo muito difícil, muitas vezes só cirúrgico, e eu tenho tido bons resultados ou na manutenção ou na resolução de até 60 a 70% do tamanho do edema, né? Do volume do edema, tá? Então, são coisas que estão sendo construídas juntas, né? Então, não dá para a gente falar assim, eu vou te dar todas as respostas. Eu vou te dizer como eu trabalho. Eu tenho um protocolo geral e eu vou dar mais um monte de ideia. Mas eu tenho um protocolo geral, que é o que eu mais uso pensando nessa teoria básica, né? O que que o ultrassom provoca nos meus tecidos que vai me ajudar nessas áreas. Em relação à motricidade oral, né? Se eu pensar é, na propriocepção, ele me ajuda muito, na sensibilidade também. Aí você deu um exemplo, respirador oral, hipotonia orofacial. Para hipotonia, na verdade, não é tão interessante, né? É interessante que você trabalhe com o normotônus, né? Por quê? Porque ele coloca a fibra numa condição em que você consegue melhorar, por exemplo, o exercício, né? Então, para você ganhar tono, para ganhar tônus, você quer fortalecimento, já seria algo ali que realmente aumenta, né, o cálcio, trabalhar no ponto motor, como é o laser. O ultrassom, ele tem um potencial, ele melhora o potencial do exercício, ele melhora o potencial da contração, porque quando você está usando, ele gera um mecanismo de cavitação nas células que vai permitir que o cálcio fique mais disponível. Se você tem mais cálcio disponível, o seu exercício vai ser melhor porque o cálcio está envolvido com a contração, tá? Então, essas são as teorias que eu acho que interessam para nós, tá?
Você falou sobre usar o aparelho, né? Então, usar o aparelho você vai ver que é muito simples e independente da marca que você tenha comprado, é muito intuitivo e o princípio é o mesmo. Nós vamos trabalhar com frequência, intensidade, sensibilidade do paciente e com dois mecanismos básicos, né? Que são o efeito térmico e o efeito mecânico, tá? Você colocou sobre os pacientes com paralisia de prega vocal, é muito interessante quando a gente trabalha nesse sentido das manobras, tá? Ele ajuda muito no alongamento da prega vocal, porque ele relaxa a fibra muscular, as estruturas extrínsecas da laringe também. Você deu um outro exemplo do Parkinson, né? O paciente de Parkinson, a gente usando principalmente o efeito térmico para melhora da amplitude do movimento, diminuição de dor, de rigidez muscular e articular, e a melhora da sensibilidade deles também é muito importante, fasciculação de língua também, tá? Você falou sobre os professores, a voz profissional, relaxamento de laringe, relaxamento de trapézio, de esternocleido, de pescoço, de língua também, né, que a gente trabalha bastante. Então, é nesse sentido, tá bom? Eu queria começar com você falando bastante sobre isso, para já tirar essa ansiedade aí do que a gente pode vir a falar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse primeiro vídeo é um geralzão, tá? Então, a gente já começa com um geralzão sobre o ultrassom terapêutico, né, em fonoaudiologia, sabendo que ele vem de outras áreas. Então, a gente se inspirou em outras áreas. Eu comecei a trabalhar com ultrassom porque eu trabalhava com laser, né? Então, eu comecei a estudar muito o laser lá há 15 anos atrás e o ultrassom começava a aparecer porque isso é uma tendência, tá? Da terapia que a gente observa bastante. Então, nessa mesma primeira parte, já vou te dar algumas ideias, já vou mandar para você um texto com os casos mais legais. Eu brinco que são os casos mais legais aí que eu tive, que eu associei o ultrassom, tá? Já vou colocar isso para você, logo após o envio desse vídeo, certo? Mas então é isso. Por meio dos casos clínicos, vou tentar fazer você entender que existe uma complexidade integrativa dos efeitos do ultrassom, mas que é uma interação muito legal e que a fonoaudiologia precisa estudar cada vez mais isso, tá? Mas esses efeitos, ao meu ver, incluem uma melhora, se associado ao nosso raciocínio tradicional de resposta motora, de regeneração tecidual, de melhora da sensibilidade e de estímulo proprioceptivo, né? É uma ferramenta muito poderosa nesses 4 pontos, como eu estou dizendo para você aí, tá? Então, essas são as primeiras coisas aí que a gente tem que pensar nessa interação que vem aí na nossa cabeça, tá? Então, quando eu falo de resposta motora, o ultrassom, ele atua em tecidos profundos, né? 5 centímetros até, quando a gente usa a frequência de 1 MHz. Então, quando adquirir o aparelho, tem que adquirir o aparelho Sonopulse 2 da Ibramed ou aqueles das outras marcas que tenham 1 MHz e 3 MHz de frequência de saída. Por quê? A gente consegue relaxar até mesmo esses músculos profundos, relaxar esses músculos tensos, né? E a gente também, quando isso está hipotônico, a gente pode escolher o modo pulsado do aparelho e reativar musculaturas hipotônicas, como eu disse, levar o cálcio para lá e trabalhar, tá? Então,
Quando a gente pensa em resposta motora e a gente faz esse raciocínio, nós podemos trabalhar com pacientes de rigidez cervical, que a gente possa trabalhar as fasciculações, a mobilidade da língua, tá? Quando eu falo aí na nossa anotação de regeneração tecidual, a gente tem um recurso térmico e de micromassagem, de microvibracional, no tecido mole, no músculo, principalmente, que vai estimular a circulação sanguínea e, consequentemente, o metabolismo celular, tá? E aí, toda vez que a gente tem algo que estimula a circulação sanguínea, nós temos óxido nítrico entrando na corrente sanguínea, tá? Então, a gente tem um potencial de regeneração muito grande com o óxido nítrico, que é o nosso anti-inflamatório natural, tá? E aí, para mim, o mais interessante, quando a gente pega o ultrassom e trabalha as áreas, o que que nós estamos falando para o nosso córtex cerebral? Olha, estou trabalhando aqui, né? Quando eu faço vibração, quando eu estou fazendo um estímulo leve, quando eu estou fazendo um estímulo pesado, quando eu estou usando massageadores, quando eu estou usando quente e frio, eu estou usando rotas de percepção sensorial. Então, o ultrassom é mais uma rota de percepção sensorial que não só ajuda a recuperar os nervos periféricos, né? Vital é isso, importantíssimo para deglutição, para articulação, para recuperação de paralisia facial, pós-ortognáticas, né? Pacientes que estão denervados por uma sequela muito longa também, mas é restaurar a percepção sensorial nesse nível periférico, mas também no nível cortical, porque é uma informação diferente que o córtex sensório-motor vai falar assim, opa, tem um negocinho diferente aqui, tá? E aí, isso é sensível e é proprioceptivo, né? A propriocepção é muito importante, principalmente para nossas estruturas orofaciais, porque a gente tem um redirecionamento do da nossa percepção da reorganização neuromuscular que a gente precisa para estruturas orofaciais, principalmente, que são as nossas, reconfigurar aí padrões de movimento. Então, aquele paciente que não consegue deglutir, a gente precisa criar de novo essa memória, né? E aí a gente atua em todos os níveis, no periférico, no muscular, no sanguíneo, no cortical, tá? E isso é realmente algo que é sensível ao paciente, né? Ele percebe, isso é muito importante, tá? Isso é feito por meio de uma dose, né? E aí eu falo, a beleza do ultrassom e até do laser mesmo, mexer nos aparelhos é muito simples, né? Existe uma simplicidade de uso. E a carinha do aparelho, a forma de mexer é muito intuitiva em qualquer um deles, tá? A única coisa é que nós devemos usar aparelhos com Anvisa e com Inmetro, não é verdade? Então, a gente vai ajustar a frequência de 1 MHz ou 3 MHz, um para tecidos mais profundos, 3 para tecidos mais superficiais. O modo contínuo, pulsado, contínuo, o efeito térmico é mais exacerbado, tá? E o pulsado é usado para aplicações mais regenerativas. Ele tem um tempo ali de dissipação desse calor, então você demora um tempo mais para perceber o calor. O aparelho configura a onda que vai ser emitida, mas o efeito do ultrassom nos tecidos são concomitantes, tanto o efeito mecânico dessa microvibração, como o efeito térmico que a própria vibração e o ir e vir dessa onda sonora no nosso tecido provoca, tá? Nós vamos trabalhar com uma dose média que vocês vão ver aí, mas o aparelho geralmente vai até 3 watts por centímetro quadrado. A intensidade no ultrassom é dada em watts por centímetro quadrado. E aí a gente vai usar a intensidade, se você olhar na literatura,
muito dependendo da condição clínica, do tecido alvo. Aqui eu vou dizer para você que eu vou passar para você um parâmetro, e se você ajustar isso para mais, sempre vai ser de acordo com a sensibilidade do paciente, porque os estudos mostram que a partir de 1 watt por centímetro quadrado, para a área do transdutor que a gente trabalha, você tem o mesmo resultado que se você encher o paciente de intensidade. Então, pelo princípio de Arnold-Schultz, é sempre melhor a gente trabalhar mais tempo, com mais frequência, com intensidade baixa, para ter um melhor resultado para a célula, tá? Então, vamos pensar um pouquinho nesses efeitos, pensando em casos clínicos que eu acho que você vai gostar bastante. Então, quando a gente pensa em casos clínicos, né, e as nossas doses vão estar todas baseadas no tamanho do transdutor padrão, tá? Que é esse aparelho que a gente tem, o básico, tá? Então, vamos lá de novo. Um paciente disfagia após AVC. Ele apresenta rigidez muscular. O que a gente sabe na nossa experiência? Baixa sensibilidade, baixa propriocepção na região cervical, né? Na região extra e intraoral. Então, com o ultrassom, é possível eu relaxar músculo submandibulares. Isso não facilita a deglutição? Facilita, né? Mas por que facilita? Porque diminui a rigidez e melhora a propriocepção. Essa é a indicação, não tem milagre, né? Então, a gente fazia lá as nossas manipulações com a mão, mas a gente não chegava. A gente tem o benefício do toque. O toque tem os seus receptores específicos, tem neurônios específicos que recebem esse periféricos que são sensíveis ao toque. E a gente tem receptores específicos, térmicos, mecânicos, né, moleculares, para responder de forma integrada e criar esses novos engramas. Então, a gente relaxando, por exemplo, musculatura submandibular, eu facilito a deglutição, concorda? Certo. Se aqui eu tenho um paciente que não está tendo reflexo, por exemplo, de tosse, de gag, é porque ele está denervado. Então, um dos efeitos da técnica é melhorar a regeneração nervosa, recuperar esses reflexos, tá? Então, a gente consegue incrementar, do ponto de vista neuro, sensório, motor, a propriocepção da região, que vão me auxiliar nos meus exercícios motores, tá? Então, observa mobilidade, redução de sintomas como estase. Por quê? Por que que tem que ter menos voz molhada depois que a gente usa o ultrassom? Porque, primeiro, porque ele drena, né? Porque ele melhora a sensibilidade. É bem comum a gente estar usando o paciente tossir, porque está limpando, tá? Porque está estimulando a sensibilidade. Então, é uma terapia, sobretudo, integrada. Ele amplifica os nossos resultados, tá? E aí, falar, mas e um paciente que não é responsivo? Aí mesmo que a gente tem que usar com ele. Se um paciente tem cognitivo, ajudando já vai ser bom, vai ser muito bom, o não responsivo precisa desse estímulo, né? A gente está ali pelo menos mantendo uma função fisiológica básica, tá? Então, existem alguns parâmetros fundamentais aí relacionados ao ultrassom que a gente vai escolher, vai ter um raciocínio, mas a teoria do ultrassom é muito simples, assim, tá? Muito simples. Então, a gente pensa na rigidez muscular cervical, né? Na disfagia pós-AVC, porque melhora a propriocepção, em nódulos vocais, então, né, dando mais exemplos para você, a gente pensa o quê? Meu, eu tô tendo algo que aumenta a circulação sanguínea. Se eu tô lá o tempo inteiro mandando meu paciente fazer exercício de vibração, é para quê? Para chegar sangue.
Porque toda vez que a gente revasculariza, principalmente falando em prega vocal, nós estamos aumentando o potencial anti-inflamatório desse exercício. Redução de edema, então a gente pensa em edema de Reich, a gente pensa em paralisia facial periférica, nas reduções das fibroses, então fez cirurgia vocal, fez cirurgia de cabeça e pescoço, fibrose pós-radioterapia, né? E aí tudo isso leva a gente a pensar que a gente trata a dor, né? Para mim, a amplitude de movimento e a ação que o ultrassom tem na dor é surreal, né? Porque é um efeito de relaxamento, né? Então, muito gostoso o efeito, né? Gostoso mesmo o efeito que a gente sente. Então, é legal você fazer em você também tudo para você sentir, tá? Você vai ver que ao longo de toda a nossa conversa, a gente vai sempre trabalhar com um protocolo básico, mas a personalização é importante. Então, conhecer a teoria para, a partir desse básico, fazer a sua personalização. Diagnóstico, resposta do paciente, segurança se é uma pele muito fininha, né? E aí a gente tem alguns estudos que mostram que de 0,3 a 0,8 watts por centímetro quadrado, nós temos algo ideal para regeneração tecidual, tá? Intensidades maiores, de 1, você tem analgesia e relaxamento. Isso são algumas evidências, e aí você vai ver que a gente vai trabalhar com uma dose metade disso como nosso ponto de partida, tá? Vou mostrar aqui para você já uma primeira ideia do aparelho, tá? Você liga o aparelho aqui atrás, ó, tá? Geralmente. E ele vai ser muito intuitivo, como eu disse para você. Toda vez que você ligar, ele vai aparecer 1 MHz. Isso se chama frequência, ó, frequência de saída. Aqui, ó, você está vendo o parâmetro que você está mexendo. E aí a gente mexe na verdinha, ó. Verdinha corresponde a essa daqui, ó, tá? Então, eu estou mexendo no parâmetro frequência. Se eu quiser mudar esse parâmetro, dentro do parâmetro eu mexo na azulzinha, ó. Então, verdinha aqui, azulzinha aqui. Verdinha aqui, azulzinha aqui. Tá? Então, aqui eu posso usar profundos, superficiais. Tá vendo? Vamos deixar no superficial. Vou mudar as flechinhas do parâmetro. Tempo. Você vai fazer quanto tempo de terapia? 5, 10, 15, 20 minutos. Eu sempre deixo no 20 e vou calculando, porque ele faz uma contagem regressiva. Então, eu vou deixando ele fazer essa contagem regressiva, tá? E aí eu vou vendo o quanto eu estou fazendo em cada área. Frequência de pulso. Frequência de pulso. Ciclo de trabalho. A gente só vai mudar quando estiver usando o modo pulsado. O modo contínuo da onda, ó, contínuo da onda, eu não tenho que calcular os ciclos, tá? Então, no contínuo, eu só vou escolher, ó, modo. Quero contínuo ou quero pulsado? Quero contínuo ou quero pulsado? Se eu tiver no contínuo, eu só vou ter que me preocupar se é superficial ou se é profundo, o tempo e aqui eu coloco a dose que eu vou trabalhar. 0,5 watts por centímetro quadrado, já te adianto que é a nossa dose geral, tá? E aperto aqui, comecei. Vou colocar gel no meu transdutor e vou trabalhar sempre movimento na região de até 1 palmo de tamanho, tá? De até 1 palmo de tamanho
para cada aplicação. Se eu quiser parar, eu paro aqui, tá? Então, ó, o nosso protocolo vai falar de áreas mais ou menos desse tamanho. O, o transdutor sempre com gel, depois eu mostro, e nunca parado. Pode fazer em círculo, pode fazer em E, pode fazer longitudinal, mas esse transdutor, ele tem uma capacidade para mais ou menos essa área, ó. Tá? E aí, ó, se a gente escolher o modo pulsado, aí sim, ó. Opa, se eu escolher o modo pulsado, escolhi aqui, venho para cá. Se eu quero profundo ou superficial, faz tempo. Aí, se eu quero frequência de pulso de 100, de 48 ou 16, a gente vai deixar a maioria das vezes no 48. Quer dizer, a cada 48 ciclos, ele dá um espaço, tá? 50% de ciclo de trabalho, ó, 50%, 20%, 50% ou 20%. Quer dizer, a onda não está a contínua. A onda está a, aqui, ó, tem um período em que a onda não está ativa. Esse período é 50 ou 20%? A maioria das vezes a gente usa 50%, tá? Escolheu isso, aperta e começa a aplicação. Simples. Sempre com gel, sempre tudo prontinho antes de você começar a aplicação, sempre observando o rosto, a pele do paciente no antes e depois, e não tem segredo nenhum, né? Não tem segredo nenhum. Isso é o básico do básico do ultrassom, tá? Aí a gente precisa entender, sim, o que é o efeito térmico e o que é o efeito pulsado, tá? Para isso, a gente tem que entender o que é a onda ultrassônica. Então, quando a gente fala de ultrassom, o que é fundamental? A gente entender que isso, com certeza, já teve, né, um grande impacto na fisioterapia e nós estamos familiarizados e talvez a primeira vez que você ouviu falar é para lesões musculares, ósseas, ligamentos, né, tudo aquilo que está dentro do sistema músculo-esquelético. Então, eu falo que o meu método de ultrassom, ele vai além disso, ele é um método de ultrassom neurofuncional, tá? Com certeza, a fisioterapia é a área que mais publicou e utilizou a técnica, mas esse potencial neurofuncional do ultrassom está vindo mais agora com esses avanços aí da neurociência e a melhora dos aparelhos também, tá? Gasguei. Qual que é a ideia? O ultrassom terapêutico é uma terapia baseada no uso de ondas sonoras de alta frequência. Ou seja, esse gerador produz energia elétrica. Esse cabo capta essa energia e aqui dentro tem um cristal específico, que é um cristal piezoelétrico, que transforma essa energia elétrica numa onda sonora de alta frequência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente às vezes compra aparelhinhos pela internet da China que está dizendo que é ultrassom. É muito difícil que seja, gente, porque precisa ter o cristal. O transdutor é o cristal piezoelétrico. Esses cristais de quartzo, alguns cristais dessa natureza, eles têm a capacidade de se expandir e se condensar e gerar
essa onda sonora. São alguns materiais que tem. Então, não dá para ser o aparelhinho da China desse tamanho que nem liga na tomada ser ultrassom. Não tem como. No máximo, aquilo ali esquenta por um princípio elétrico, tá? E aí, a onda sonora vai ser produzida por essa propriedade do cristal e ela vai ser produzida entre 1 e 3 megahertz, ou seja, entre 1 milhão de ciclos e 3, entre 1 milhão, ó, entre 1.000 ciclos e 3.000 ciclos, tá? Então, quanto mais essa energia se dissipa, mais ou menos profunda ela é. Então, a gente tem assim inversamente proporcional. 3 megahertz mais superficial, 1 megahertz mais profundo. Por quê? Ciclos também tem a ver com essa intensidade, tá? E aí a gente consegue, tanto nos tecidos mais profundos, selecionando como nos tecidos mais superficiais, selecionando 3, ter efeitos biológicos, tá? Então, o ultrassom, assim como outras técnicas, foi desenvolvido na época militar, tá? Baseado na teoria do sonar. Então, começou a história lá de se procurar submarino embaixo do mar, jogava a onda sonora, ela refletia, um computador identificava que ali tinha algum submarino inimigo, tá? É daí que vem essa tecnologia. Aí, a partir da década de 40, 1940, essa tecnologia começou a ser explorada na área médica. Por quê? Por conta disso que já vinha da guerra, começou a se perceber que a onda ultrassônica gerava calor. Se gera calor, podemos gerar regeneração de tecido, circulação sanguínea, tá? E aí, as primeiras aplicações foram para elefantíase, né? Colocava a perna da pessoa lá dentro de uma bacia com uma bacia ultrassônica para tratar essa inflamação, diminuir esse edema, curar esse tecido, tá? Então, veio dessa história a ideia de que isso poderia se tornar o ultrassom. Primeiramente, surgiram os ultrassons diagnósticos, né? Então, joga a onda, ele identifica lá os nossos órgãos, esse órgão é refletido na tela do computador com uma imagem, e aí tem um mecanismo específico que você está aplicando ultrassom lá para fazer ultrassom da mama, que seja. A imagem é captada também por um mecanismo específico aqui que vai ser convertido em imagem para o computador. Mas é o mesmo princípio. É, esse mecanismo de ação é que ele vai reverberar nos tecidos, encontrar os seus meios em que ele reverbera, em que ele ecoa, pensa assim, né? Em que ele vibra, porque é uma onda mecânica, é uma onda sonora, tá? E aí, nessa ideia bem rápida do histórico, o mecanismo de ação do ultrassom no tecido biológico é esse. O efeito térmico dessa vibração, dessa estimulação dos tecidos que ele faz enquanto ele está sendo utilizado naquela região, tá? Então, as ondas ultrassônicas, elas geram calor ao vibrar as moléculas no tecido, aumenta a temperatura do local e a gente sabe que termoterapia é interessante, termoterapia com calor, o ultrassom é a única termoterapia com calor profunda e não sem praticamente efeitos colaterais, tá? A gente só tem que ir pensando na sensibilidade do paciente. Ela gera um efeito térmico profundo, tá? Gera calor, vibra as moléculas, aumenta a temperatura do local, aumenta a circulação sanguínea, vasodilatação, provavelmente fluxo de óxido nítrico e fluxo de oxigênio. Com isso, por isso, a gente tem relaxamento de fibras musculares. Por isso,
nós temos maior extensibilidade das fibras, mobilidade, flexibilidade dos tecidos, tá? Existem aí na literatura as indicações de que aumenta a questão do colágeno. E a gente chama, né, de efeito não térmico o efeito mecânico dessas vibrações que vão ocorrendo enquanto essa onda sonora vai passando nos nossos tecidos, tá? Então, enquanto ele provoca aumento de temperatura, vai ocorrendo uma vibração. A vibração causa microbolhas no tecido que melhoram a permeabilidade celular, tá? E aí a gente tem mais trocas de íons e nutrientes, tá? Quando você está usando isso e ele está gerando bolhas, né? Então, quando a gente mexe uma água, um refrigerante, a gente gera essas bolinhas, né? A gente vê as bolinhas se formando. Porque tem um efeito mecânico ali. A gente faz um microfluxo acústico do sangue, dos líquidos intersticiais, os fluidos vão ajudar a melhorar a entrega dos nutrientes e a remoção de resíduos metabólicos nos nossos tecidos, tá? Então, no aparelho, a gente seleciona um pouco. Eu quero mais efeito térmico ou mais efeito pulsado, tá? Então, nós temos desde o nível da molécula, célula, tecido, órgão, sistema, sangue e cérebro e tudo isso junto. Em todos os níveis do nosso organismo, nós temos ação. No nível molecular, o ultrassom aumenta a produção de proteínas. Por quê? A proteína, ela é a nossa grande estrutura, né? Todas as nossas estruturas são formadas de proteínas essenciais, tá? Então, ele estimula essa proteína nova, essa produção de colágeno, está associado à produção de enzimas do processo inflamatório, aumenta a permeabilidade da membrana, vai ter mais troca de íons, vai ter nutrientes, vamos ter maior possibilidade de reativar uma musculatura, tá? E vai fazendo isso com muita melhora da circulação sanguínea. A ação no tecido, então, é consequência, obviamente, disso, né? Com cicatrização, redução de edema, alívio de dor, e a gente tem, não podemos deixar de dizer, então, dessa ação sistêmica que tem muito a ver com o proprioceptivo que eu disse para vocês, né? Apesar dele ser aplicado localmente, o seu efeito se estende, né? Porque nós melhoramos a mobilidade geral, o equilíbrio, a capacidade de recuperação do paciente, a mecânica muscular, né? Toda vez que a gente melhora uma rigidez do pescoço, que o paciente entra no seu eixo de gravidade, então melhora de rigidez muscular, de flexibilidade, de força, faz com que a gente tenha uma valiosa ferramenta aí na nossa reabilitação, tá? Recuperação, melhora de função motora, então é justamente isso que a gente tem que avaliar, tá? Associado às técnicas, com certeza vai ser o melhor recurso, certo? Então, esse é o nosso primeiro vídeo e em breve a gente já posta mais um aí para você, tá bom?